Olá, bom dia pessoal. Na aula de hoje falaremos aqui sobre retas. Nós temos aqui falaremos sobre três tipos específicos de retas: retas paralelas, retas concorrentes perpendiculares e retas concorrentes não perpendiculares. Tá? No primeiro caso, como retas paralelas, eu tenho aqui três exemplos de retas que não se cruzam, retas que não se tocam. Então, as retas paralelas estão lado a lado sem se tocarem, sem se cruzarem. Tá? É a característica que distingue as retas paralelas das outras retas não paralelas. Ok? Elas caminham, elas estão lado a lado sem se cruzarem. Então, não importa, elas podem estar na posição vertical, na posição horizontal, na posição inclinada, não importa a posição que esteja, elas não se tocando, não se cruzando, essas retas são chamadas de retas paralelas. No segundo caso, nós temos as retas concorrentes perpendiculares. Dizemos que uma reta é concorrente a partir do momento em que ela se cruze com outra reta. Cruzando-se duas retas, então eu tenho retas concorrentes. Tá? E retas concorrentes perpendiculares, o que seria isso? São retas que se cruzam, que, no entanto, elas descrevem um ângulo de 90 graus, formam um ângulo perfeito, um ângulo de 90 graus. Quantas regras? Todas as vezes em que uma reta formar um ângulo de 90 graus, essa reta será uma reta concorrente perpendicular. Então, repetindo aqui, a característica das retas concorrentes é que se cruzam e elas são perpendiculares quando descreverem um ângulo perfeito, um ângulo de 90 graus. O terceiro e último exemplo que nós temos aqui são as retas concorrentes não perpendiculares. A característica desse tipo de reta é que elas se tocam em um determinado momento, elas se cruzam em um determinado momento, porém, elas não formam ângulos perfeitos, ângulos retos, elas não formam ângulos de 90 graus, como no exemplo anterior. Tá? Elas formam ângulos ou mais abertos do que 90 graus, ou ângulos mais fechados do que 90 graus. Ok? Então, é esse daí o conteúdo da nossa aula de hoje.